Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando hoje o nosso estudo de número 19, referente ao capítulo 18 do livro. Vamos estudar sexo e corpo espiritual. Quando nós estávamos preparando esse estudo, vimos em determinado momento uma informação do André Luiz que é nova para a humanidade. Provavelmente, muitas pessoas que já estudaram esse livro perceberam isso, mas não vi ainda tanta divulgação assim. Então, nós vamos tentar colocar essa divulgação em evidência. Os primeiros tópicos do livro são bem complexos, porque vai falar de hermafrodismo, sabe? E é muito complicado isso, porque há que se fazer um estudo bem mais íntimo, interno a respeito do assunto. Hermafrodismo nas plantas, hermafrodismo nos primeiros momentos do reino animal. Então, esse é um assunto assim que vai depender um pouquinho mais da nossa atenção. Agora, depois que passa essa fase, gente, vocês não sabem que maravilha que são as informações da André Luiz a respeito de sexualidade. Este assunto tão complicado que nós, às vezes, nos enrolamos tanto nele. Então, vamos prestar bem atenção neste estudo, que ele pode nos ajudar a resolver essa coisa que nós temos, que é a sexualidade, e que ainda não nos orientamos convenientemente, cometemos muitos enganos, por ser uma energia muito poderosa, muito atraente, e vamos, então, cumprindo as ordens dessa energia, muitas vezes sem um bom senso. Então, o nosso estudo de hoje vai ser mais ou menos assim. Tá? Eu queria pedir, então, a Jesus, a espiritualidade, que nos dê orientações, que nos dê vontade de entendermos o tema, para que possamos fazer bom uso deste instante que estamos criando agora. Porque cada tempo que se cria é importante para a economia do universo, importante para cada uma das pessoas. Não é uma coisa qualquer você assentar para ver um estudo ou participar de um estudo. Isso gera energias. Por isso que pedimos a Jesus que, neste instante em que estamos gerando essas energias que possam nos conduzir a conhecimentos melhores, que estejamos todos ligados a Deus, nosso Pai, a fim de sermos unos com Ele nessa proposta de evolução espiritual. Que Ele nos abençoe e nos proteja. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Iniciando aqui, vamos pegar os nossos slides, que são aqui os nossos auxiliares, né? Então, nós vamos estudar Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 18, estudo 19/28, sexo e corpo espiritual. Dentro da concepção que tivemos na montagem do estudo, nós colocamos esse subtítulo aqui como uma síntese, sexo e amor. Vamos, então, começar a buscar essa possibilidade dentro do sexo. Vamos lá. O que veremos neste estudo são os tópicos que vamos estudar: hermafrodismo e unissexualidade. Veja, como disse no princípio, que são temas assim que precisam de aprofundamentos maiores. Nós não vamos aqui ficar aprofundando, porque realmente precisa de estudos, precisa de pesquisas na botânica, lá nos seres unicelulares, preciso de que se tenha que aprofundar neste campo, se você deseja saber com mais profundidade. André Luiz só vai dar uma informação de que existe, né? O hermafrodismo potencial, tá? A ação dos hormônios, é muito importante isso aí, a origem do instinto sexual, a evolução do amor, a
poligamia e a monogamia, o alimento espiritual e as enfermidades do instinto sexual. Então, são 8 tópicos que nós vamos trabalhar a partir de agora, trazendo essas informações do livro Evolução em Dois Mundos. Antes, eu gostaria, porque essa questão de um bom relacionamento com a sexualidade depende de uma consciência um pouco mais desperta, para que a gente não cometa os erros. Então, nós vamos ler um poema chamado A Consciência. Ok? Irmão amigo que pergunta e busca a essência das coisas, nos limites pequenos do ser. Crer que tudo começa em Deus é mostrar que é mesmo sábio e de fato quer aprender. Já foi dito em tempo certo, por fonte segura e amena, que Deus é a causa primeira, justa, amorosa, serena, suprema inteligência que rege a vida sem fim do universo. Não tem barbas, cajados, ou tronos, ou roupas pobres de ouro, mas em tudo está presente com sua batuta luzente a promover sem cessar o progresso dos filhos seus, pois que tudo é filho de Deus. Desde o universo invisível, das partículas, átomos, moléculas, amebas ou elétrons a girar sem cessar, às galáxias imponentes e belas que constelam o céu de azul, em tudo se vê com emoção o saber infinito do Pai. Lá no reino animal, devagar, passos lentos, pesados, ou voar ligeiro no ar, ou no ser mineral, vegetal, está a alma crescendo, florescendo em si a razão que vai conquistar no futuro. A natureza não se apressa, começa em paz o seu dia, obedece e não reclama das leis sublimes de Deus. Por instinto e repetindo, a cada dia a lição, está imprimindo em si a consciência que há em você. Veja, irmão, que coisa estranha, façanha da vida em nós. Foi assim que imprimiu-se no homem as leis que regem o todo. Egressos que somos de lá, pois por lá todos passamos, queiramos ou não, pouco importa. Deus detém a verdade e nos dá a liberdade de nascer, crescer e viver e buscar o amor divinal. Para isso, irmão amigo, é que todos fomos criados e este é o futuro em nós. Vejam que interessante que esse poema ele é do livro Navegador Racional e ele traz exatamente o que nós estamos estudando nesse livro. Essa evolução lá desde o princípio, na formação da futura consciência. Essa que nós já atingimos. Não é? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo nas bênçãos do nosso Pai e nas orientações do André Luiz e da sua equipe. Hermafrodismo e unissexualidade. Não é? Examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafrodismo das plantas, como, por exemplo, nos fanerógamos, em cujas flores e estames os pístilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Então, são plantas que elas trazem a possibilidade delas mesmas se reproduzirem, sem a necessidade de um contato com outro ser, com outra planta. Bom, evolução e instinto sexual no reino vegetal. Então, nas plantas criptogâmicas, celulares e vasculares, ensaiara longamente a reprodução sexuada na formação de gametos, que são anterozoides e oosfera. Nos protozoários, há ensaios de reprodução monogâmica. Então, depois de muitas metamorfoses que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, o próprio André Luiz diz isso, né, minha gente? Caminhou o elemento espiritual na reprodução monogâmica entre as vastas províncias dos protozoários, dos metozoários, com divisão
e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação, que é a reprodução assexuada entre os segundos. Aí ele vai, então, buscar, ele mostra para nós, minha gente, que é muito complexo o estudo para se fazer aqui, da questão do hermafrodismo nas plantas. É um estudo assim, bastante interessante, ele nos chama a atenção, mas é preciso que a gente, então, se você quiser aprofundar nele, eu te aconselho a buscar esses estudos na botânica, mas vamos deixar bem claro, há essa questão da reprodução hermafrodita, ou seja, sem necessidade de encontros. A planta mesmo se resolve, ela tem as suas possibilidades lá para se resolver nessa união entre os germes, né? O que seria no homem, espermatozoide e o óvulo, ela tem lá a sua possibilidade de fazer essa reprodução por ela mesma. Tá? Então, vamos continuar aqui na continuação aqui do nosso estudo, que André Luiz vai nos dar mais informações. Olha, longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se os estágios de hermafrodismo com o de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. Ou seja, muitas vezes ele tinha os dois polos, outras vezes um polo só, necessitando do encontro. Olha que interessante que nós hoje, por exemplo, quando a gente vê hoje um casal que se busca, né, e tem ali um ato sexual, veja que para eles fazerem isso, eles já ensaiaram essa possibilidade há milênios de milênios. Entendemos mesmo que esse crescimento da sexualidade na consciência ou na mônada, ela foi uma das coisas mais delicadas que aconteceram. Porque a gente vai ver que a sexualidade do futuro vai se transformar em grandes criações no universo, pelo seu potencial de energia. Hoje, nós ainda estamos lutando contra a prática indevida da sexualidade, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem, acham que isso aí foi feito para o prazer da vida, quando, na verdade, o prazer que se tem no ato sexual é o prazer da criação. Como se veremos lá no futuro, é o prazer de criar algo muito grande, muito contextualizado dentro das propostas divinas. Então, esse é o prazer que teremos lá no final, lá naquele futuro glorioso. Agora, o prazer é aquele prazer bastante rápido, é muito pequeno esse prazer, e mesmo assim nos atrai. Imagina quando nós tivermos a condição de ter esse prazer avantajado para a construção de galáxias, para a construção de constelações. Imagina o que será esse prazer. Hoje nós temos essa pequena amostra do prazer, e ainda a gente fica tão complicado nela, imagina. Aí está uma planta hermafrodita, né? Que é uma flor, e ela se resolve. Tá? Agora, minha gente, se nós abríssemos aqui um estudo, por que uma flor é hermafrodita, nós ficaríamos aqui até amanhã. Porque tem pesquisas, mas vamos passar por hora, vamos deixar para o futuro isso aí. Então, ele vai falar agora de hermafrodismo potencial, tá? Que seria, gradativamente, aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial. Guardando-se, né? Um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente acrescido um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bieder. Olha que interessante, o sapo ele tem cara de macho, né? Mas ele também tem a parte, né, feminina dentro dele. Se estiparmos o testículo,
do sapo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, que é uma glândula que tem aqui no hipocampo. Conforme experimentamos, comprovados, convertendo-se no ovário adulto. Aí o bichinho, ele tem uma cara de macho, não tem? Tem. A carinha dele é de bem macho. Mas se tirar o testículo dele, aparece o ovário. Bom, a gente pode tirar uma conclusão disso. Veja bem, o sapo, para ele chegar no sapo, ele passou pelo hermafrodismo. E lá no hermafrodismo, ele então teve as duas possibilidades, que ainda já guardada dentro da sua estrutura, do seu corpo de perispírito, se é que podemos chamar assim. Então está lá guardado. E como ele está muito no início da evolução, o sapo ainda está no início, tudo no início da evolução, o que acontece? Se tirar um, ele tem outro. Porque ele tem isso na sua estrutura de mente, na sua estrutura mental. E guardada, recolhida lá no seu campo, no seu corpo espiritual. Por isso que se tirar um, aparece o outro. Vejam como é que a natureza é sábia. Isso é para proteger o animal e para também, tem uma outra coisa aí muito importante, que é para ele sentir segurança. Ele não tem a segurança da consciência, então ele tem que ter segurança de energias dentro dele. Aconteceu qualquer coisa, ele tem a segurança de ter o outro órgão que pode vir funcionar, certo? Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% das galinhas adultas. Olha, sinceramente, amigos e amigas, eu não sabia disso. Na minha casa, na minha infância, tinha galinheiros, né? Muitas galinhas. Eu nunca imaginei isso aqui que ele vai dizer. Olha, ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. A galinha também tem. Se tirar ali o ovário dela, do direito, né? Se tirar o ovário direito dela, vai aparecer, então, o testículo para dar segurança. A galinha, eu não sei se vocês já lidaram assim, com essa ave, mas a galinha ela é muito amorosa, sabe? Nossa, o que ela faz para aqueles bichinhos dela lá, e choca os ovos, nossa, quando ela está chocando, não chega perto. Quando ela está criando os pintinhos, nossa, ela é toda uma mãe amorosa, sabe? Mas é um bicho muito inseguro. Qualquer coisa ela grita, ela faz uma confusão terrível, sabe? Ela é muito insegura. Essas inseguranças que ela tem, provavelmente essa questão dela poder transformar em galo seja para ajudá-la na sua evolução. Por quê? O Chico Xavier, ele disse certa feita que o espiritismo é o nosso bastão de arrimo para a gente caminhar com segurança para Deus, certo? Ou aqui no nosso plano de realizações, que é o plano físico da Terra. Olha, se o espiritismo é o nosso bastão de arrimo, então, na nossa evolução, através dos tempos antigos, também tivemos vários bastões de arrimo, para que a gente pudesse caminhar com mais segurança, enquanto estávamos fazendo crescer potenciais em nós. Provavelmente, nesses animais como o sapo, que se ele perde o testículo, aparece o ovário, na galinha, se ela perde o ovário, aparece o testículo. Então, isso são seguranças que ocorrem para que as espécies possam evoluir com tranquilidade. Então, em determinadas espécies é dessa maneira, em outras espécies é de outra maneira. Assim, temos que entender a grandeza de Deus no processo da evolução dos seres, dos entes que um dia chegarão a arcanjos, como diz lá o Livro dos Espíritos, certo? Bom, continuando aqui, olha, nesse fenômeno, aumenta-se-lhe a crista. Cantam tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Resolveu o problema dela.
Mas é muito pouca essa proporção. Ele fala que é de 5 a 10% das galinhas. Quantas galinhas existem no mundo? Né? Então, isso aí é muito raro. Tão raro que a gente nem ouve falar assim comumente. Provável, com certeza, tem estudiosos, cientistas, pesquisadores, eles conhecem isso. Mas só que não é comentado, não é muito comentado isso. Mesmo porque, eu vou ser sincero para vocês, a mente humana ainda é muito imprópria para esse tipo de conversa, sabe? É muito imprópria. Tem pessoas que não sabem lidar com essas informações e fazem disso piadas perigosas, piadas que não vão conduzir a conhecimento nenhum e nem a propostas superiores nenhuma. Muito bem. Registramos esses fatos para demonstrar que todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Ou seja, quando nós viemos para o homem, nós vamos obedecer, então, o polo que nós estamos nele, o ânimo ou ânima, que vai dar a nossa genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então, esses hormônios eles vão reagir em nós de acordo, né, com as nossas disposições psíquicas. Isso é muito complicado de entender e de falar, porque tem pessoas que não conseguem perceber isso. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier era homem, nasceu masculino, mas a sua constituição, as suas feições, né, a sua delicadeza tinha muito de feminino. Por que ele tinha? Porque por várias reencarnações ele veio como mulher. Então, na constituição psíquica dele, esse feminino estava muito em evidência. E provavelmente, no corpo dele, por essa constituição psíquica estar em evidência por encarnações anteriores, o que ele fez? Ele também desenvolvia hormônios que atuavam de maneira, hormônios femininos que atuavam de maneira a torná-lo de uma feição muito doce, muito suave, como são as feições femininas. Isso não quer dizer comportamento, quer dizer a importância desses hormônios. Então, você pode encontrar um homem, por exemplo, com toda a sua característica de masculino, mas com as feições mais delicadas, como uma mulher também, com as feições mais masculinas, assim, com mais... Você olha para ela assim, você fala, nossa, dá a impressão que você está vendo também um homem ali. Mas não tem nada a ver com o comportamento, nós não estamos falando disso. Okay? Nós estamos falando dessa coisa dos hormônios que podem interagir por causa da psique, que já viveu várias encarnações, como ele diz aqui. Ficou claro, minha gente? Isso é muito interessante de sabermos. Porque, olha, no futuro, lá no futuro, não vai ter mais masculino e feminino. Aliás, no Livro dos Espíritos já diz que o espírito não tem sexo. A parte sexual ela se apresenta quando nós estamos na encarnação. Mas lá no futuro, ainda nos planos espirituais também, mas lá no futuro, bem no futuro, nós teremos as duas coisas em uma só. O espírito não é nem masculino nem feminino, ele é um arquétipo, um espírito. E ele tem, então, essa possibilidade de se tornar, né? De ser doce e suave, ao mesmo tempo austero. É isso que nós entendemos da evolução, dessa maneira. Continuando aqui, olha, vamos recapitular um pouquinho. Olha, o hermafrodismo potencial. No sapo, na região do seu testículo, carrega um ovário elementar que começa a funcionar se o testículo for extirpado. Na galinha, 5 a 10% das galinhas, se o ovário esquerdo desenvolvido for extirpado, o direito, que é rudimentar, se transforma em testículo e a galinha passa a se comportar como galo. Não dá essa coisa interessante do espírito que não tem sexo? Aqui não é comportamento, sabe? Esquece isso. Estou falando assim, que eles têm essa coisa de
de transformar, sabe? Mostrando já desde o início que o espírito não tem sexo. Que o espírito utiliza das suas potências, quando necessários. E o homem, apenas os órgãos se submetem à genética, ou seja, é homem, então você vai ter testículo, pênis e tudo mais. É mulher, você vai ter, então, ovários, vai ter o útero, o ovário e a vagina. Então, isso são as representações dentro no homem, ele se representa assim. Mas encontramos glândulas sexuais com parcial bipotencialidade. Aliás, em casos assim de aberrações mesmo, não é uma coisa natural, existem homens hermafroditas também. No homem isso acontece. Aí o que determina, segundo eu sei, você pode saber mais, o que determina são os órgãos internos. Os órgãos externos tem as duas possibilidades, tem, mas qual que é o órgão interno? Assim que eu ouvi certa vez numa palestra que eu assisti, que vai determinar é o órgão interno. Por exemplo, a pessoa ela tem tanto o pênis quanto a vagina, mas o que é que está por dentro? É o ovário ou é a próstata? O que está por dentro? Certo? Aí vai determinar. Então, a potência dele é desse aí. Mas são casos assim, muito raros. Dentro do cômputo geral da humanidade, são casos pequenos isso. Gente, é complexo, mas vamos lá. Então, a ação dos hormônios. Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a plataforma psicossômica nos animais superiores, até o homem, conforme a posição da mente que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. Ou seja, os hormônios serão cada vez mais ricos à medida que nós formos evoluindo. Essa complexidade humana, ela ainda não é entendida nem pela ciência, nem pela ciência. Eu tive uma conversa certa feita com um doutor em sangue, hematologista, doutor mesmo, né? Daí ele falou para mim assim, falou, olha, eu confiando nele, porque ele foi um dos que ajudou a criar o Hemominas. E aí eu assim, muito feliz por estar com ele, eu estava viajando com ele, eu muito feliz por estar com ele, eu perguntei para ele, assim, doutor, o sangue está todo conhecido pela humanidade? Ele deu um sorriso e falou assim, meu irmão, nem 10% nós sabemos de sangue. Daí ele falou isso para mim. Também já ouvi neurocientistas dizerem que não sabem nem 10% do cérebro. Ou seja, nós estamos a caminho de descobrir as nossas potências. Se estamos a caminho de descobrir as nossas potências, não sabemos o que elas podem nos trazer, então nos compete sermos mais sensatos na utilização daquelas que nós já conhecemos. Porque há um desencadeamento. Às vezes você vai brincar com fogo e o fogo te queima. Você não presta atenção e o fogo te pega. Por isso que é necessário a gente ter o bom senso, como Kardec. Kardec foi o bom senso encarnado. Ele tudo analisava, ele pesquisava, ele fazia comparações. Lembra da pesquisa comparada, que ela é sensacional? Lembra da anatomia comparada? Porque tudo tem que ser comparado. Olha, se eu tenho potências que eu não conheço, como o nosso prezado hematologista me disse, como o nosso prezado neurocientista me disse, se eu não tenho esse conhecimento da potência, para que eu vou brincar com coisa perigosa? Então, vamos atuar com sensatez naquilo que nós já conhecemos. Percebem? Eu conheço a força sexual do homem. Sabe? Sei que ela é uma força muito grande, tanto assim que ela é a que faz a espécie continuar. Ela tem a potência de criar novos corpos através de uma possibilidade de gametas, certo? Eu sei dessa potência. Agora, o que eu sei mais dessa potência, eu não sei. Eu sei que ela pode construir galáxias, mas eu não sei disso. Então, vamos agir com cuidado, com equilíbrio, naquilo que a gente já sabe. Percebe onde eu quero chegar? Vamos lidar com mais cuidado com a nossa sexualidade. Ela é muito potente, muito potente. Quando nós falamos no curso de chakras, da energia Kundalini, que ela vem do núcleo da Terra,
como que a nos fixar no planeta para nos dar segurança, ela é uma energia que nós temos que usar com cuidado. Tem espíritos que, tem pessoas, por exemplo, lá no Oriente, que querem avançar nessa energia e eles acabam ficando malucos, porque a potência é tão grande que ainda não chega ao nível, ao nível psíquico deles. Então, as potências existem, minha gente. Nós temos que saber lidar com aquela que já está, com aquelas que já estão no nosso nível de entendimento. Avançar nisso, feito menino e menina irresponsável, é muito perigoso. Você pode ver casos aí de meninos e meninas que se deram muito mal nas suas brincadeiras perigosas. Entraram numa correnteza, acabaram morrendo afogados, né? Brincaram com fogo, acabaram morrendo queimados. Olha, não sejamos mais meninos e meninas espirituais. Vamos entender essas potências. Continuando. As glândulas sexuais que então mobiliza são mais complexas, é isso que eu estou dizendo. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, porque essas glândulas estão todas potencializadas pelos hormônios, que são sinalizadores delas, arrojando-os no sangue, hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressam o núcleo ciclopentano... Não, tem que falar direito. Pentanoperidrofenamanteno, que são lipídios que formam os esteróides, filiando-se ao grupo dos esteróides, naturalmente presentes em produtos de origem vegetal, como frutas, vegetais, leguminosas, frutos, oleaginosos, sementes, óleos vegetais, cereais integrais. Ou seja, é muito complexo para a nossa cabeça. Como é que eu vou brincar com uma coisa dessa que eu não sei? Não é? Como é que eu vou buscar isso? Eu não sei nem direito o hormônio. Eu estava vendo aqui, tentando colocar uma imagem de hormônio aqui, mas eles são imagens moleculares, eles são engenharia molecular. A gente não vai entender muito, porque tem que saber de átomos, tem que saber da engenharia molecular. Mas são potências. Um só não faz a festa, mas milhares dele faz. E eu vou brincar com isso. Por exemplo, eu chego para uma pessoa e começo a excitar aquela pessoa. E aquela pessoa vai se deixando excitar, porque vai entrando nesse campo hormonal dela. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou aproveitar, fazer dela meu objeto? E a minha responsabilidade perante Deus e perante aquele espírito? Eu posso ali complicar a vida daquele espírito para sempre, para a encarnação dela toda. Por isso, minha gente, é que eu peço muito à espiritualidade que me auxilie na hora que nós vamos fazer esses estudos. Porque eu quero passar isso. Eu quero passar essa informação dessas coisas que a humanidade não sabe lidar e lida de maneira muito infantil. Cuidado. Cuidado. A dona Laura, que é a mãe do Lisas, lá do nosso lar, que ela está encarnada atualmente, mas ela, quando o André Luiz saiu do hospital, foi hospedado na casa dela, e um dia ela falou. Aquilo foi marcante na minha vida, marcante. Eu era recém-casado, mas ficou marcante para mim. Ela falou assim, André, o homem é a mulher é a reta horizontal que conduz as expressões da intuição. O homem é a reta horizontal que fortalece as estruturas do mundo. E o ângulo onde essas duas retas se encontram é o lar, onde as almas necessitam se ajustar. Olha, aquilo ali para mim foi fundamental, fundamental. Ali eu entendi o que é o relacionamento entre homem e mulher. Ali eu entendi. Ou seja, a mulher é a reta horizontal e o homem é a reta horizontal. A mulher é a reta vertical e o homem horizontal. Aqui, no ângulo, é o lar. Ou só aqui é possível uma comunicação, uma estruturação de relacionamento dentro das leis divinas. Fora isso, é perigoso. Pode ser que você não concorde comigo, pode ser. Mas estamos dizendo de acordo com o que a espiritualidade está nos informando. E é tempo da humanidade crescer também, nesse ponto.
Os hormônios estrogênicos, oriundos do ovário, mantêm os caracteres femininos secundários. E os androgênicos, segregados pelo testículo, sustentam caracteres masculinos da mesma ordem. Produzem ações estimulantes e inibitórias. Todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento, a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Entende? Quer dizer, os hormônios, eles vão ser sempre estimuladores, mas não a origem das coisas. Ficou claro isso para vocês? Então, quer dizer, ele estimula a ação, mas ele não é a origem da ação. Certo? Isso é para você refletir. Para você refletir. Então, por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e estimular essa pessoa, mas aquilo não quer dizer que eu e aquela pessoa temos origens comuns e temos ligações fluídicas comuns. Pode ser só uma excitação, um desenvolvimento desses hormônios que estão nos excitando, mas não é a nossa origem. Nós não temos histórias, nós não temos necessidade de ficarmos juntos. Então, isso que acontece na maioria das pessoas que usam essa possibilidade para brincar, sabe? Para ter assim, um prazer, sabe? Casual. Uma coisa assim, não dá mais, sabe, gente? A informação aqui é muito complexa, é muito delicada. Continuando, por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. Ou seja, eles vão acontecer, mas eles não vão gerar. Eles não vão ser origem de nada. Só acontece por uma necessidade estimulante. Foi o que nós entendemos. Então, nenhum deles possui ação de monopolizar o mundo orgânico. Eles não vão taxar o mundo orgânico. A partir de agora, os hormônios foram buscados, então eles não vão taxar o mundo orgânico. Eles vão só acontecer, aquele estímulo acabou. Fizeram a parte deles. Aqui na frente, o André Luiz vai falar o que acontece com eles. Vamos lá. Ainda em razão do mesmo princípio que eles vigem na formação, pelo qual obedece às vibrações incessantes do campo mental, ou seja, do desejo, da pessoa que fica querendo aquilo, os hormônios não se armazenam. Olha só. Transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão dos movimentos excretórios. Ou seja, eles não ficam lá. São criados, utilizados ou modificam, né, como ele diz aqui, ou então são lançados fora pelos órgãos excretórios. Percebe como que é só uma energia que você liga e depois ela desliga automaticamente? Então, cuidado quando você liga essa energia, quando você está em plena ação da energia. Lembra do caso, né, da reta horizontal e da reta vertical e o ângulo que forma aqui? Guardem isso com vocês. Isso para mim, gente, olha, eu ouvi isso tem quase mais de 40 anos. Isso nunca saiu da minha cabeça. E todas as vezes que eu entro na minha casa, eu entro num lar, eu não entro numa casa. Exatamente por causa dessa informação. Uma informação pequena, está lá no livro Nosso Lar, pode ser que as pessoas passem batido por ela. Mas isso me transformou completamente. Completamente. Eu me entendi o que é a vida dentro da prática da sexualidade. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismos de que o espírito em evolução se vale para a plasmagem de formas físicas, ou seja, você já sabe, né, que os recursos da reprodução são para, né, novos corpos, plasmar novos corpos, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas. É fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Gente, ninguém sabe, nós não sabemos. Aliás, o André Luiz fala isso no livro Missionários da Luz. A gente não tem noção do que é a formação do aparelho reprodutor masculino e feminino. São dois universos
absurdamente maravilhosos, onde você pode colocar ali uma estatuária do santuário que você é, que você tem de Deus em você. Sabe? Imagina você, o aparelho reprodutor masculino completo, o aparelho reprodutor feminino completo. Isso é de uma beleza, é de uma grandeza que nós não sabemos. E nós não usamos isso, às vezes, né, de maneira correta, de maneira de exuberância, de maturidade espiritual. Depois você lê lá no livro Missionários da Luz, o André Luiz dizendo que no centro de reencarnações, quando você entra assim, tem 2 corpos, masculino e um feminino. E ali tem uma simulação deles em funcionamento através de energias que eles colocam lá. E fala assim, é tão lindo, mas é tão lindo que você fica encantado, você fica querendo só olhar aquilo. Mas hoje é o seguinte, se aparece um corpo masculino nu ou um corpo feminino nu, acabou. Acabou qualquer condição da pessoa querer fazer uma análise de santuário. Porque já vai logo para as excitações. Porque a televisão faz isso, a revista faz isso. Então, os homens e as mulheres viraram produtos, viraram objetos de consumo. Os corpos viraram objetos de consumo. E quando a gente quer estudar isso mais intimamente, nós temos que entender que isso é uma construção milenar, que não é um objeto de consumo como se faz. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas pode desenvolver algum deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhe correspondem. Mas isso é milenar. Não tem no sapo, não tem na galinha, não tem na planta. Por que não teria no homem se é uma evolução? Só que ele tem um projeto, ele tem uma mente, ele tem um distintivo que o caracteriza um ou outro. Percebem isso? Nós não estamos falando de homossexualidade. Isso é um outro estudo. Não tem nada a ver com homossexualidade aqui. Isso é um outro estudo. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração. Enxertos e injeções hormonais, porquanto, apesar de ação sexual específica do testículo e do ovário apresentar-se como fato indiscutível, a gônada, onde fabrica os gametas, ou as glândulas sexuais, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais e da mesma sorte ainda que os hormônios sexuais se afirmem com atividade específica intensa em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgão do sexo oposto. Mas é claro que tem que ser, lógico. Se nós buscarmos na física aquela coisa do semelhante atrai semelhante, então imagina, no encontro desses órgãos, eu tenho que ter algum semelhante, o órgão feminino tem que ter algum semelhante dele no órgão masculino e vice-versa, para que a conjunção se aconteça. Senão serão forças opostas. Então, quando há uma relação sexual, por exemplo, o órgão feminino tem que encontrar no órgão masculino alguma coisa que encaixe, né, nas frequências dele, do órgão feminino. A mesma coisa do homem. Quando a gente trabalha isso com frequência, fica mais fácil de entender. Por que as pessoas se buscam? Porque imagina, um órgão, vamos colocar, o órgão feminino ele tem uma frequência só feminina, só dele. E o órgão masculino tem a frequência que é só dele. Não tem encontro. Fica difícil esse encontro. O que é o encontro? É o outro ter a mesma frequência, que aí encaixa nessas frequências. É complexo, né, minha gente? Mas é complexo. Eu não sei se você está percebendo aonde o André Luiz está nos levando a conhecimentos muito profundos, que nós ainda não paramos para refletir. Percebe? Percebe a grandeza da vida? Quando você ama muito o seu marido, ou você ama muito a sua esposa, quanta coisa ali existe fazendo essa conjunção de energias, fazendo com que elas fluam quase que em uníssono. Não é lindo isso, minha gente? Isso é a vida que Deus criou.
O homem deturpa quase tudo isso. Mas, como diz Paulo de Tarso, nós que já estamos sendo salvos por essas informações, não podemos cair nessas falácias de quem não conhece. Continuando aqui, todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama dos recursos somáticos, ou seja, além de todo o processo físico, a alma guarda em sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade. A alma, ela não tem sexo, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que eles sejam próprios. É dela, do espírito isso. Não tem aquela imagem, eu podia ter colocado aqui, nem lembrei, aquela imagem que tem, né, do círculo, é aquela coisa que passa no círculo, um é preto, outro é branco, e no preto tem o branco, e no branco tem o preto. É isso. Porque a alma, ela é completa. Então, psiquicamente, ela estrutura as duas coisas. Eu posso chegar para você, apesar de ser homem, com características masculinas, e ser tão doce para você. E você pode chegar para mim com toda a sua característica feminina e ser tão contundente para mim. É assim. Temos que entender essas coisas. Não tem dualidade, minha gente. O dual é criação da mente que não entende o uno. Tudo é uno, porque tudo vem de Deus. Tudo é uno. A dualidade existe por um tempo, para uma realização. Mas a verdade mesmo é o uno. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual e sua estrutura complexa. Imagina quando nós desencarnarmos, se nós formos levados para uma escola de estudar psique humana. Uma vez em desdobramento, vou confessar isso para vocês, em desdobramento eu fui num lugar, na parte espiritual, que era uma casa portentosa. Você chegava assim na porta da casa, você assustava. Eu assustei. A frequência era tão forte que eu cheguei assim, levei um susto e voltei um pouquinho. Aí a pessoa que estava comigo, o mentor, falou comigo assim: aqui é a escola de Jung, onde ele dirige. Você quer entrar? Eu não quis. Falei, não quero. Não tem estrutura para isso. Me desculpe, mas eu não tenho. Porque ali se estudam coisas profundas da psique. E eu não vou entrar num lugar que eu não estou preparado para isso. Eu não vou botar minha cabecinha onde eu não sei direito. Falei, não, deixa para depois. O que eu estou fazendo a partir de então? Estou estudando Jung. Estudando Joana de Ângeles. Estudando Allan Kardec. Estudando André Luiz. Estudando Emmanuel. Para ver se eu consigo, sabe, abrir minha cabeça para esses conhecimentos. Mas é preciso ter esse movimento. É preciso ter essa vontade. Bom, aqui está, né, esse dual representando para um só. Eu sou você, você sou eu. Olha que bonito. Eu sou você, tá vendo aqui? Olha. Ó, eu sou você, você sou eu. Nós somos um. Lá nas doutrinas orientais, eles falam que quando você entende o um, você chega no milagre da vida. O Hermes Trismegisto, lá no Egito, ele falava: o que está em cima está embaixo, está embaixo está em cima. Ou seja, é um. Aqui essa imagem mostra esse um aqui. Eu sou você, você sou eu, e nos representamos em formas diferentes quando estamos aqui no mundo físico ou no processo de evolução humana. Origem do instinto sexual. O instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo, vem de profundezas para nós ainda inabordáveis. Gente, isso aqui é de uma beleza extraordinária. Olha só. O instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo o amor em expansão no tempo, vem de profundezas para nós ainda inabordáveis da vida,
Quando, olha só, agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas a outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e eletrões, na tessitura dos átomos, ou dos sóis, ou dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Ai, meu Deus. Vocês foram lá? O que ele está dizendo? Que a mônada está vindo desde o átomo, viajando por esse universo, fazendo parte de sóis, fazendo parte de galáxias, até ela conseguir fazer essa estruturação que nós conhecemos aqui. Ela viajou esse universo, essas mônadas, através dos átomos, através dos elétrons. Muito, muito bonito, minha gente. É muito lindo tudo isso. Para nós agora, que temos essa psique pronta, ficarmos aqui brincando uns com os outros. Imagina o volteio, a beleza dessa mônada com os átomos viajando, montando moléculas. Ah, é muito bonito, é muito lindo para estragarmos tudo isso com mentes desorientadas. Prestemos atenção nisso. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho, nos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras da lei de causa e efeito ou cumprindo instruções especiais com fim de trabalho justo. Ah, meu Deus, olha só. Existe o fluido cósmico universal, né? Existe a lei, e existe a criatura, e existe o Criador. Eis a verdade. Eis a verdade. Fora isso, serão simulações da verdade. Criador, criatura, fluido cósmico universal. Deus, universo, o Deus é espírito e matéria. E esse espírito já intelectualizando a matéria desde lá, quando a matéria para ele era só o átomo. Ficou claro, minha gente? Essa nossa viagem, ela é, como diz André Luiz, se perde no tempo, você não tem noção. Você não mede esse tempo. Não tem como medir esse tempo, pelo menos com as nossas medidas. Mas sabemos que para chegarmos até aqui onde chegamos, nós já fizemos uma viagem fantástica. Que a nossa viagem daqui por diante continue sendo fantástica também. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo qualquer impositivos da forma em que se exprime. Não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Olha, por hora, nós precisamos dessa sinergia mente-corpo. Por hora. Nós precisamos disso. Como uma apropriação dessa própria energia. Mas vai chegar uma hora que nós vamos entender mais sobre complexidade de conhecimento e emoção. Aí nós vamos transformar. Então, não dê a tua vida pelo sexo. O sexo é só uma manifestação da sua alma infinitamente grandiosa. Não põe a tua ideia só em sexo. Você tem, acima da região do chakra genésico, você tem o gástrico, você tem o esplênico, você tem o cardíaco, você tem o laríngeo, você tem o frontal, você tem o coronário, que são fulcros energéticos que te potencializam para outros estágios de consciência, outros conhecimentos, outras apropriações. Entretanto, importa reconhecer que, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Ou seja, você começa, então, a ser outra pessoa, a sair dessa animalidade, da busca no cio do par para a reprodução. Você
Começa a sair disso para outras propriedades. Claro, você vai ser pai, você vai ser mãe, mas o mais importante é ser pai e mãe. Percebe o que eu quero dizer? Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica. Quando você está se soltando dessa animalidade, né? Então, o amor se ilumina e purifica. Mas ainda é o instinto sexual, nos mais nobres aspectos, humanizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Ou seja, o que acontece? Vamos pegar aqui. O pavão. O pavão abre aquela asa bonita que ele tem, toda aquela florescência dele. Ele atrai, então, o par. Muito bem, ali tem a cúpula e vai nascer o pavãozinho. Okay? E assim em todas as espécies. Nós fizemos isso. Olha, a gente já foi pavão, já foi sapo, já foi isso tudo. Ou então passou pela experiência deles. Não sei como que é isso. Mas agora, minha gente, nós somos homens. Então agora não precisa mais disso. Agora você mostra para o seu par a sua grandeza espiritual. Se ele se sentir atraído pela sua grandeza espiritual, a coisa está feita. Agora, se ele quer a sua grandeza física apenas, não vai dar muito certo. Você pode até tentar, mas provavelmente isso não vai dar certo. Por quê? Porque as almas tendem a essa sublimação. Essa é a tendência natural da evolução. É a sublimação. Não é questão se eu quero ou se eu não quero. É questão de tendência natural. Nos segundos, né, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando seu instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. Eu só quero isso para sentir um prazer casual, nada de causal, só para sentir um prazer. Eu casei com você porque você é bonitinho, né? Tem um corpinho lindo. Mas agora você já está ficando meio esquisita, ficando velho, ficando velha, ficando meio mochibento, não quero mais não. Isso é infantilidade. Isso é infância espiritual. Porque cadê o coração? Você percebe o coração? Você percebe as coisas? Minha gente, num relacionamento entre esposos, né, esposas, o que mais marca é o carinho de um com o outro. Nossa, isso é o que marca. É o afeto, sabe? É o cuidado, é o cuidar. Isso é que marca. Isso não tem preço. Isso não tem relação sexual que pague. Sabe aquele cuidado, aquele carinho? Aquilo eu te quero bem, eu te ajudo, eu te protejo, eu te respeito, eu te admiro. Ai, meu Deus. É isso que temos que buscar. Temos que chegar a esse nível de excelência. Evolução do amor. De conformidade com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demanda o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da alta adoração. Então, quando eu estava falando desse, eu te protejo, eu te respeito, eu te admiro, então esse é a identificação com a origem divina. Porque, na verdade, esse outro que eu protejo, admiro, né, e quero perto de mim, eu identifico nele um ser da criação, um filho de Deus, uma filha de Deus. Agora, se eu não identifico esse divino dele, não vou fazer nada disso. Eu vou só usar. Vai ser só meu objeto de uso, mais nada. Usei, lavou, jogou fora. Tinha uma pessoa que disse isso para mim. Usou, lavou, tá limpo. Que é isso, minha gente? Isso é muito sério, tá? Precisamos pensar. Bom, os primeiros aprendem a amar com Deus, os que sublimam essa relação. E os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. Por isso que dão brigas, ciúmes, porque eu quero ser amado por você de qualquer maneira. Se você não me amar, eu não sei o que é isso não, mas se você não me amar, dentro daquilo que eu entendo que é amor, eu vou pegar você, eu vou te bater, eu vou fazer isso acontecer, eu vou te matar. Não é? Os crimes passionais não são por isso? O que a André está colocando a gente? Está nos colocando uma informação
que é para sublimar a nossa vida sexual, tendo em vista os futuros que nos aguardam. Como é que eu posso entender a potencialidade desse sexo como instrumento criador de estrelas se eu fico preso aqui nessas conjunções puramente materialistas e humanas de baixo nível, ainda ligados à animalidade? Então, ele está tentando nos despertar, tentando nos afastar dessa animalidade, certo? A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora que se reveste. Tá vendo? O prazer do sexo, na verdade, é um ensaio do prazer das altas criações. Imagina você tem uma relação sexual com teu marido ou com tua mulher, ou com a pessoa que você ama. Vai gerar uma criança, certo? Mas essa criança não sai na hora, ela vai ter um tempo, 9 meses de espera, né? E tal. Agora, lá na frente, o prazer, que isso aqui é base, vai ser gerado na hora. Você pensa numa coisa que acontece, vai te dar um prazer que complementa na mesma hora. Então, nós estamos ensaiando isso, ajudando uns aos outros, na reprodução de corpos. Ficou claro, minha gente, o que é sexo? Pela função criadora que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Ou seja, é uma força energética que você tem que saber controlar. Tem que saber controlar. Quando chegarmos a esse nível. Maravilha, será um prazer. Uma pena que eu não posso ler para vocês aqui um conto de uma pessoa extremamente desorganizada no campo sexual, que desencarna e vai para uma colônia de seres quase que angélicos. E ela conversa com aquelas pessoas de seres angélicos, que vocês falam para ela, ela fica apavorada, porque ela não está lá. Psiquicamente ela não está lá, e ela pede para ir para um umbral. Me leva para um umbral, isso aqui não é meu lugar. Porque eu não me apropriei ainda dessa realidade que vocês vivem. A evolução, gente, é muito mais complexa e mais linda do que a gente possa imaginar. Vamos pensar nisso. Esse é o livro Evolução em Dois Mundos. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhe renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos quase sempre desregrados e infelizes. Mas não é assim. A pessoa acaba de ter um ato sexual e ele se joga para um lado, se joga para o outro. Aquela coisa que não complementa. Que eles carregam, em consequência, a exaustão, né? Te joga para lá, para cá, e o sofrimento como processo educativo. Eu não conseguiu aprender nada com aquilo, não foi feliz com aquilo. Um olha para o outro, às vezes, né, com aquela cara de o que nós fizemos. A gente fez uma coisa errada, não é legal, isso não foi bom para mim, não foi bom para você. Mas a sociedade não diz isso, que você tem que ser macho e fêmea. O macho e a fêmea aconteceram lá na animalidade. Agora é o homem e a mulher. O espírito vivendo ou ânima ou ânimo. O espírito arquétipo divino. É essa sequência. Aí está. Ânimo, ânima. Espírito arquétipo divino. Está ficando claro, minha gente? O instinto sexual, a poligamia e a monogamia agora. O instinto sexual, não a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Já falamos sobre isso. O que é a poligamia? A poligamia é quando a pessoa tem vários parceiros ou parceiras.
O que acontece? Em cada parceiro ou parceira dessa, eu pego as energias dela. Não é de graça, minha gente. Não pensa você que vai ser de graça, que não vai ser, não. Não é só pagar o preço do aluguel do local. Você vai pegar a energia do outro ou da outra e vai trazer aquilo com você. Lembra do Hegel? Em si, fora de si, o retorno a si. Você traz aquela energia. Se aquela energia do outro ou da outra for uma energia descontrolada, uma mente desorientada, porque quase sempre é, por aceitar isso, o que você está trazendo para você? Desorientação. Poligamia é um perigo. Poligamia não é questão de ser macho ou fêmea. Poligamia é questão de imaturidade espiritual, onde você se expõe terrivelmente ao perigo se você saber. Tem as DSTs, né, que já é um perigo. Mas se tem preservativos para isso, mas não tem preservativo para a influenciação mental do outro ou da outra, aí você vai trazer para você. Esse é o perigo da poligamia. Quando ele fala aqui, ó, não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. O que é essa matemática do destino? É o conjunto, a informação fluídica, vibratória que vem nesse contato. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. Ou seja, você, eu, todos nós temos em nós, né, em mônadas que somos, nós temos essa estrutura do dom de realmente amar. Para que a gente vai brincar com o desamor? Com as desapropriações ou com apropriações indébitas? Então, nós temos que, na nossa vida, nas nossas relações, escrevemos páginas de luz, com o coração liberado, um coração sincero e real. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa senão em contato com o outro ser, que demonstra plena afinidade. Também não tem alegria completa se não for uma pessoa que tem muita afinidade, e essa afinidade não é só física, não é só atração física, é afinidade espiritual, que vem de longe, né? Vem de outras épocas. Porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar do ponto de vista do governo emotivo solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Eu vou te perguntar uma coisa, você encontra uma pessoa e vai com essa pessoa para um projeto desse, de um relacionamento sexual. Será que tem compensação ali? Vibratória? Não, não tem. Por isso que a pessoa fica desiludida. Eu atendi moços de 20 e poucos anos que já não suportavam nem mais ouvir falar em sexo. Pessoas lindas, mas não podiam ouvir falar em sexo. Eu conheci uma pessoa que ela nunca mais, ela teve uma criança, uma filha, ela nunca mais quis ter relação sexual. Eu perguntei por quê, né? É porque eu fiz isso de maneira tão atabalhoada que eu tomei raiva disso, não me completava, não me completou. É isso que está falando. Então, cuidado com essa coisa, porque isso não é dessa maneira que age. Sexo não é brincadeira. Sexo não é coisa de gente grande utilizar de forma errada. Quem utiliza de forma errada é criança espiritual. Se vangloria disso. Criança espiritual faz isso. Criança espiritual faz uma arte e conta para o outro a arte que ele fez. A minha arte foi maior que a sua. Não, minha gente. Nós temos que crescer. Isso tem que ter uma compensação vibratória de todo o contexto do divino. Senão não vale a pena. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas as formas físicas para a encarnação de outras almas, ou seja, os filhos, na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina.
esse texto é para ser colocado num quadro e botado aí na tua casa, na parede da tua casa. Certo? Aí você pode dizer assim, mas eu já estou casado há X tempo, né? ou vivo com a pessoa há X tempo, e sabe que eu já não tenho mais isso? Então é hora de fazer uma reflexão. É hora de pensar. Será que você não é a causa desse esfriamento emotivo? Será que não é você a causa? Será que você deixar esse processo? Eu sou casado, eu vou separar. Será que vai fazer bem para você e para ela? Porque as frequências estão muito juntas ainda. Será que você olhar, por exemplo, você é um homem já de seus 40 anos, aí você olha para uma menina de 20, acha ela linda, maravilhosa, e você então quer trocar a sua de 40 por duas de 20, você acha que isso vale a pena? Será? Porque uma menina de 20 que aceita isso, ela está desestruturada emocionalmente e moralmente ainda não entendeu o seu caminho. Uma menina de 20, ela tem que olhar para um homem de 40 quase que como um professor, como um mestre, como um pai, a não ser em casos especialíssimos aí, de afinidades muito, muito, muito complexas, mas aí são casos quase que à parte, não faz parte do todo. Há que ter um respeito, sabe, minha gente? O respeito por aquilo que Deus coloca para nós. Olha, ali tem um copo de um fluido muito gostoso, muito potente. Vai te ajudar muito, mas você ainda não pode usar aquele fluido. Aquele fluido tem que ficar ali, mas você não pode usar. Porque a lei não permite. Se você fizer um esforço de pegar, você pode cair e machucar. Então a lei não quer. A lei não aceita isso. A lei não quer isso para você. Ela quer outra coisa para você, que é melhor. Então, minha gente, vamos pensar nisso. Vamos manter as nossas relações monogâmicas, que é a melhor forma de crescermos dentro desse quesito chamado sexualidade, porque é só um no cômputo da mônada. Nós temos inteligência, como ele fala aqui, temos inteligência, temos emoções, nós temos razão, nós temos sentimentos, nós temos afetos, memórias, é muita coisa para você colocar a tua cabeça só no sexo. Te amo. É lindo. Então, vamos pensar nisso. Vamos analisar essa palavra, te amo. Nós fizemos uma vez um texto com essa frase, eu te amo, fazendo uma análise psicológica dela. O que é esse amor? Né? Esse amor ainda é o amor mentiroso? Esse amor é o amor respeito? Esse amor é o amor doação? O que amor é esse? Não tem um amor ágape, né? Tem um amor do Platão, amor platônico, não é nada disso. Eu te amo, eu te respeito. A melhor maneira de traduzir amor é eu te respeito, eu te admiro, eu te protejo. É isso. Essa é a sequência lógica desse amor entre homens e mulheres, entre pessoas humanas. Há, por isso, consórcio de infinita gradação no plano terrestre, agora é alimento espiritual, né? Há, por isso, consórcio de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Ou seja, muito embora, muito além do corpo físico, existem as possibilidades psíquicas, que precisam estar ajustadas em todos os seus campos para que a mônada progrida. Por isso que nós, às vezes, temos encarnações aqui terríveis, dolorosas, de acertos muito dolorosos. Para quê? Para ajustar a psíquica para o futuro. Entende? Como é que às vezes você vê uma encarnação de pessoas conhecidas suas, né, que, nossa, tem uma vida louca. Muita dor, né, muito problema, porque está se ajustando naquilo que ela desajustou um dia. Tá? Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, esse narcisismo foi uma das coisas mais interessantes da mitologia, o tal do Narciso. A pessoa vai lá na beira da água e se vê refletido na água, que é volátil, né? Ela se vê refletida ali e acha que ela é a pessoa mais maravilhosa que tem. Não, minha gente, todo mundo é maravilhoso, porque todo mundo é filho de Deus.
Para com isso de narcisismo. Nossa, eu sou maravilhoso, eu sou lindo. Vai no espelho e se olha para cá, se olha para lá. E aquela... Nossa, isso aí é bem infantil. Olha, a sua presença, para mim, equivale. Como é que você me olha, o seu sorriso, a sua frequência vibratória, o seu carinho, é isso que vale. A tua roupa é legal, claro, é legal, mas que ela não seja a sua representação. Você é a tua representação. Tá? Valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia, daí de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo. Eu fico preso na minha beleza. Nossa. Lembra essas histórias de Dom Juans, né? Aquelas pessoas. Numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida. Nossa, essas pessoas vão voltar feiosas, né? Com a carinha toda distorcida, com a cara tocada, virada para cá. Nossa, a gente nem imagina. Aí quando você vê uma pessoa assim que você classifica como feia, mas feia mesmo, não é aquele feio da sua psique, é aquele feio social mesmo. Tem pessoas que são assim, né? Então, você imagina, pode ter sido um narcisista terrível do passado e que daí está agora vendo o outro lado da moeda. Porque não cogita exclusivamente do próprio prazer, sem lesar os outros. Ou seja, ele é narciso, eu chego, ganho você, você é meu objeto, eu vou fazer, hoje você é meu objeto, amanhã será outra que será meu objeto, ou outro será meu objeto, e fica nessa coisa, como se eu fosse num shopping e usasse aqueles objetos a meu prazer, sabe? E nem o objeto aceita isso, nem o objeto, porque ele pode te dar frequências horríveis, se você não souber lidar com eles. Gente, eu já cheguei numa loja que eu levei um susto, porque eu comecei a ouvir vozes na loja que não eram das pessoas, eram dos objetos. Se eu não entendesse de psicometria, eu ia ficar louco lá dentro. Os objetos falam através da frequência. Se o médium tem a capacidade de decodificar, ele escuta a conversa dos objetos pela frequência. Então não brinque com a vida. A vida é sensacional, mas desde que eu seja também sensacional no campo espiritual. E toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Não tem como, né, ficar lesando as pessoas, principalmente no campo dos sentimentos. Principalmente. Quando a gente vê casos, por exemplo, de pessoas com uma posição social melhor, financeira, e ele começa a brincar com essas moças que são de posição inferior, né? E põe na cabeça delas que vai casar com elas, que vai dar não sei o quê, as meninas, aquela fã de querer melhorar a vida, aí se entrega igual objetos, né? Aí você pensa que fica de graça? Não, leia Nosso Lar, porque o André Luiz fez isso. Ele fez com a empregada da casa dele. E o que deu depois? Deu débito para ele, terrível. Tá? Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é reconstituinte de forças espirituais pela qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquicos magnéticos que eles são necessários ao progresso. Eu te pergunto, você já pensou nisso? Que essa questão, né, de sexo também é uma permuta de raios vivificadores? Já pensou isso? Quando há esse amor sincero, eu conheci um casal de idosos, eu era jovem, eu conheci um casal de idosos, um amor um pelo outro, uma coisa terrivelmente estranha e maravilhosa. Nós estávamos numa lanchonete e começamos a conversar. Eu sempre busquei pessoas mais velhas, eu sempre achei que essas pessoas mais velhas têm muito a nos ensinar. E aí começamos a conversar. Aí ele pegou na mão da esposa dele, eles já estavam bem idosos. Ele pegou na mão da esposa dele, bem assim, bem carcomidazinha já, sabe? Aquela coisa bem simplesinha mesmo, né? Ele falou assim, eu conheci a minha querida quando eu tinha 15 anos. E nunca mais nos separamos. Cada vez mais eu estou enamorado da minha querida. Aí eu fiquei olhando aquilo. Jovem tem uma mania de ironizar, né? Só que hoje é que eu entendo o que ele falou. É isso aqui que ele falou. Eles se completavam pelos raios psíquicos magnéticos de nível superior. Quem dera que eu os encontrasse hoje para saber como é que eles estão.
Os espíritos santificados, em cuja natureza superevolvida o instinto sexual se diviniza, instinto sexual se diviniza, é o caminho. Estão relativamente unidos aos espíritos glorificados, em que descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas por eles próprios, liberadas no êxtase espiritual. Onde vai levar a nossa sexualidade? Vai levar nesse campo de êxtase espiritual. Esse êxtase no sentido de uma planificação com Deus. Então vamos sair dessa coisa pequena e vamos para as maiores. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excessos que lhes impõem duras lições. Claro, e quantas pessoas aí estão socializadas hoje que são primitivas ainda nas suas ações? Olha que coisa séria, minha gente. Imaginaram isso? Mas isso acontece. Talvez não nessas expressões dantescas, talvez em expressões em faces mais rosadas, mas no fundo é isso. É lamentável, é isso. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes, viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, como essa daí, ó, privando a companheira ou o companheiro do alimento psíquico. Isso aí vai dar alimento psíquico, minha gente? Isso aí é comida. Isso é comida. Estou comendo a tua energia física, não a tua energia psíquica. Não é? Aqui nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero ou de delinquência. Às vezes eu vejo filmes, e os roteiristas eles colocam isso, quando essas pessoas elas chegam nesse nível, né? Níveis assim assustadores de delinquência sexual. Delinquência sexual. E às vezes eram pessoas que começaram uma vida com todo aquele projeto maravilhoso e se perderam ao longo dos seus crescimentos. Isso aqui é para a gente pensar, né? Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalize na direção do bem, obteram as faculdades, ainda vacilantes, do discernimento e a maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu desequilíbrio sexual costuma se entregar à rebelião e à loucura, em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. Aí entram os crimes passionais. Para um crime passional acontecer, né, é muita coisa ali de desarmonia junto. Então não seja você essa pessoa que dê campo para que isso aconteça, nem que você faça. Procure orientar-se. Procure estruturar-se. Afaste das torturas genésicas a que se vê relegada, gera aflitivas contas kármicas, a lhe bergastarem a alma no espaço, a lhe retardarem o progresso no tempo. Ou seja, o que vai acontecer disso? O que vai acontecer dessas loucuras? Vai acontecer que você tem que arrumar, porque você é mônada. E você é devedora do universo, porque ele te deu toda a chance de você chegar até aqui. Então você vai ter que arrumar. Isso demanda tempo. E o nosso planeta não vai dar mais esse tempo para nós. Nós vamos ter que ir para um outro planeta. Para exercer esse primitivismo aqui, tem que ir para um planeta primitivo, né? Ali nós vamos passar aperto, porque tem aqueles nossos irmãos e irmãs que estão começando agora na humanidade, são muito brutos. Muito brutos. Não tem nada de carinho, de afeto, não. São brutos. E aí nós vamos começar lá. Recomeçar, né? Até acertar. Para que eu vou fazer isso? Sexo, minha gente, é do domínio das qualidades essenciais da alma em evolução. Ou você pensa assim, ou você vai viver de qualquer maneira. Aí daí nasce, né,
as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma das sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, as histerias de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer medicação adequada. Não tem. Isso é problema da mente, isso é problema do espírito que não soube se cuidar. Aí dão essas psiconeuroses aí, a pessoa fica completamente alienada, perdida. E acha que está bem, está ótimo, mas não está. Porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Eu quero dizer para você, adolescente, que porventura esteja nos assistindo, tome cuidado com seu corpo. Seja você menino ou menina, tome cuidado. Você renasceu para coisas superiores. Na hora certa, a sua sexualidade vai ela mesma te encaminha para o parceiro ou a parceira certa. Para o amigo, para o amante certo, para a amante certa. Amante no sentido de transformar esse instinto em amor puro. Calma, tenha calma. Não deixe que os hormônios tomem conta do seu corpo físico. Cuidado, vá com calma, estude, cresça, aprenda. Pense nas almas sublimes que estiveram aqui no plano físico que nem utilizaram de sexualidade, não precisaram utilizar. Eram tão sublimes que não precisavam disso. Mas a grande maioria precisa. Pode ser que você precise também, mas aguarde um tempo certo. Um tempo em que essas energias conjugadas, elas te compensem. Não uma brincadeira infantil, como muitas vezes sabemos. E se você é jovem ou um ser maduro, tome cuidado com o seu corpo. O seu corpo é seu, é templo do seu Deus interior. Cuidado com o teu corpo. Não se entregue a qualquer aventura. Aliás, a nenhuma aventura. Coloque-se diante daquilo que a vida te oferecer como projeto de evolução. E você vai ver que você vai encontrar a pessoa certa, no momento certo, para viver experiências absolutamente saudáveis, úteis. Se você já é mais maduro e ainda tem questões a resolver nesse campo, vá com calma, vá com equilíbrio. Não se jogue nessas emoções desastrosas que muitas vezes pessoas mais velhas entram nelas, achando que, por ser mais experientes, pode atrair pessoas menos experientes. Não faça isso. Não brinque de estimular ninguém. Se há que estimular, que seja a estimulação psíquica para o amor verdadeiro. E se você é idoso e ainda não se resolveu nesse campo, tenha calma. A vida te trará aquilo que você necessita. Preste atenção. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, localizados em permutas de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por todos nós, no decurso dos séculos, porquanto, se forjarmos inquietações e problemas nos outros, com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor, da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar o refazimento preciso. Se você lesou uma pessoa, pode ser que essa pessoa venha teu filho e tua filha extremamente lesados por você. Aí não vai ter jeito, você vai ter que amá-los profundamente e ajudá-los. Essa é a lei. Ou você aceita, ou compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. Sempre aquela sequência, né?
o santuário criativo do nosso amor perante a vida. E em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças sem encarnecer a desarmonia de si mesmo. Esse texto aqui é claro, muito claro. Ele é muito profundo, muito claro e profundo. Muito simples e complexo. Basta a gente entender, né? Bom, eu estou preso, tenho que ficar preso ou eu posso já ser livre? Cada um pensa. Então, aqui, olha. Enfermidades do instinto sexual. A falta de sólido socorro íntimo para que se canalize em direção do bem, ainda vacilantes do discernimento e a maneira do bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se a rebeliões, a loucuras, em síndromes espirituais ou ciúme e o despeito de forma. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma causado ao corpo espiritual. Muitas vezes você nunca viu ninguém falar isso, porque essas coisas ficam lá nos consultórios psiquiatras, nos psicólogos, ou mesmo naqueles locais de refazimento de processos mentais perigosíssimos. Mas isso existe, tá? Fobias numerosas, histerias de angústia, desvios da libido, neurose obsessiva, psicose e fixações mentais. Por que ocorre? Pela energia do sexo. É uma energia descontrolada. É uma energia que você não tem controle. Quando você perde o controle de algo que tem energia, essa coisa pode vir contra você. A mesma coisa a energia do sexo. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que muitos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos. Jovem, adulto, não fiquem. Assumam. Tá? Para com ficar, se você quer ser feliz. Assuma. É essa pessoa que você gosta, que você quer, ela gosta e quer que você. Assumam num clima de harmonia. Aí vocês serão extremamente felizes. Recapitulando, então, o nosso estudo, que foi bem interessante, não sei se vocês gostaram, né? Então, nós vimos, então, o hermafrodismo e a unissexualidade, né? Quando um muda para o outro. Vimos o hermafrodismo potencial, né? Que vai transformar, o sapo tem o ovário, a galinha tem o testículo, né? São coisas que potencializam a espécie. A ação dos hormônios, a gente viu isso, né? Que são estimuladores do corpo, então eles vão ser só estimuladores, eles não vão dar origem a nada. Então, quando você usa esses hormônios como estimulantes, cuidado, porque eles podem te deixar numa situação ruim e depois eles vão embora. Eles vão ser excretados, tá? É o coleguinha que a gente tem que saber lidar com ele. Origem do instinto sexual, isso vem de longe, né? Do nosso passado histórico aí. Evolução do amor, através de uma sinergia perfeita entre os pares, né? A poligamia e a monogamia, poligamia, os erros os erros cometidos e as consequências naturais dela, a monogamia como uma estrutura de troca de experiências nobres, né? O alimento espiritual que a gente tem que buscar nesses encontros, não esse elemento físico dantesco que muitas vezes fica até na desarmonia, ali naquele mesmo ato, fica uma coisa horrível, desarmonizada. Eu já conheci esse caso uma vez, uma pessoa conversando comigo, ela me disse que ela estava tendo um ato sexual com alguém que ela encontrou na rua. Quando chegou um determinado momento do ato, que ela começou a esbofetear a pessoa, de raiva da pessoa, dela ter feito aquilo com ele. Por exemplo, ele buscou, aceitou, foram. Aí chegou ali na hora, ele ficou com tanta raiva dela de ter aceitado a coisa que ele queria, e não ter dado nada para ele, não estar dando nada para ele, que ele começou a bater na pessoa, bater mesmo. Sabe? Então, gente, E enfermidades, né, causadas pelos instintos desenfreados. Foi um estudo bem legal, né? A gente pode colocar, né, que durante milênios, né, o princípio inteligente permaneceu no hermafrodismo,
a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca, que pode definir-se, né, tanto na masculinidade como na feminilidade. A sede real do sexo, dessa maneira, é na mente. Nós estamos fazendo um resumo aqui, né? O instinto sexual é a tradução do amor, quando ele chegar nesse nível, né? Ele vai chegar lá. Os impulsos sexuais e suas manifestações são mentais em sua essência, não físicas. O instinto sexual, antes de ser agente da reprodução, é revitalizante das forças espirituais. E o sexo reside na mente e expressa-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, como santuário criativo do nosso amor perante a vida. E quem encarnece do sexo desarmoniza a si mesmo. Certo? Entenderam como é que é? Então, o sexo é nosso, a sexualidade é nossa. É uma caixinha maravilhosa de energias. Saibamos utilizar essas energias. Porque ela tanto pode nos levar ao céu das nossas plenitudes glorificadas na divindade, como pode nos prender em fobias terríveis, que vão demorar muito tempo para ser arrumadas. Vamos agora à nossa mensagem final, né? Quero viver em paz com a minha sexualidade. A verdade sempre nos mostra que o outro é alguém que, como eu, precisa crescer. Aprender tudo isso me torna maior, mais forte, inteligente e perspicaz. Outrora, era o mendigo, mendigando o amor alheio, e me entregava de forma infantil, como um infeliz que não condiz com a forma do real viver. Quero viver em paz com a minha sexualidade. Eu quero. Que seja seu brado, que seja a tua busca. Eu quero viver em paz com a minha sexualidade. A verdade sempre nos mostra que o outro é alguém que, como eu, precisa crescer. Aprender tudo isso me torna maior, mais forte, inteligente e perspicaz. Outrora era um mendigo mendigando o amor alheio e me entregava de forma infantil como um infeliz que não condiz com a forma do real viver. Mas eu quero viver em paz com a minha sexualidade. Eu quero. Não é lindo? Então, minha gente, chegamos aqui ao final desse nosso estudo de hoje, que espero que você possa dinamizá-lo na sua estrutura espiritual. É o que eu realmente peço. E peço. Eu estou fazendo isso, eu estou tentando nessa encarnação toda fazer isso. São 70 anos de busca, de querer realizar melhor. É isso que eu desejo para você. Porque, sabe, lá na frente, muita coisa linda nos aguarda. Muita coisa. Mas lá naquele momento futuro, nós teremos que nos olhar como irmãos, como irmãs. Assim, buscando essa plenitude nossa com o Pai. Onde essa energia tão bonita, que é a energia sexual, se transforma em energias criadoras de outros eventos, de outras possibilidades. Num prazer infindável, inenarrável, nas estruturas das orientações que nos garantam uma sobrevivência feliz e uma vivência de luz com aquele que nos criou. Muito agradecido por você ter estado conosco. Nós vamos encerrar, então, agradecendo a Jesus, a equipe do André Luiz, que nos deu condições de estarmos aqui, através desse livro. Que possamos utilizá-lo para o nosso crescimento espiritual. Muita paz, muita harmonia na tua alma, muita alegria no seu coração, muita força para você vencer todas as suas necessidades reencarnatórias e espirituais. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.